A palavra de Deus nos fala que somos partícipes do reino. Isso mostra que nós não estamos apenas na casa do Senhor a pedir coisas relacionadas à nossa vida temporal. Não viemos à casa do Senhor pedir comida, pedir bebida, pedir moradia, roupas, saúde. Porque naturalmente estas coisas serão acrescentadas. Existe algo muito maior. E se nós não percebermos nas Escrituras o grande plano de Deus para esta humanidade, para este mundo, nós vamos sofrer as consequências de termos andado até agora em trevas. Com certeza, irmãos, a palavra que hoje foi citada, o Evangelho segundo João, no capítulo 15, aonde o Senhor fala da videira verdadeira, Ele insere cada um de nós como varas que foram feitas para produzir frutos. Isso significa que nós estamos trabalhando na construção daquilo que se chama reino de Deus. É claro que é mais fácil nós acreditarmos que o reino de Deus é um lugar aonde nós vamos depois da morte física. E que nós não temos que trabalhar para construir o reino, ele já está pronto nos céus. E a gente passa a nossa vidinha aqui na terra, fazendo o que todo mundo faz, frequentando uma ou outra igreja, para que depois, se Deus quiser, quando a gente morrer, acordar do outro lado, a gente possa estar nesse tal reino. É mais fácil, é mais cômodo, porque nós não temos que mudar nada. Basta acreditar. Será mesmo que nós entrarmos no reino de Deus em uma coisa tão simples assim? Parece, quando examinamos as Escrituras, que não é bem desse modo. O que vamos fazer com uma palavra como essa, em que somos inseridos na construção do reino, como galhos de uma árvore que precisa produzir? Galhos que são limpos por uma ferramenta divina, que é a palavra de Deus. Como é que a palavra é capaz de limpar a vara? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Basta ler a Bíblia para sermos limpos? Se fosse assim, daria uma Bíblia para cada um ler. E você já estaria limpo. Basta ouvir o pastor falar na minha cabeça. Se fosse assim também, nós daríamos para você o endereço da rádio, para você ouvir o pastor, e você ficaria limpo. Então, como é que esta palavra tem o poder de limpar a vara, irmãos? Jesus estaria falando do quê? Certamente ele está falando de instrução. Certamente ele está falando de conhecimento. Ele está falando de sabedoria. Quando nós começamos a investigar nas Escrituras e olhar os livros de sabedoria, Eclesiastes, Provérbios, Salmos, começamos a perceber que há algo além dessa história de crer somente. Na verdade, estamos diante de uma escola de aprendizado, como se a alma fosse instruída por Deus para ter serventia na construção do reino, como homens e mulheres idôneos, inteligentes, cheios de dons a serem usados para construir o futuro desta humanidade. Os irmãos acham mesmo que nós chegamos aonde nós estamos por causa de fé? Vamos examinar, vamos pensar. Hoje nós estamos diante de um desenvolvimento de tecnologia que nos ajuda em todos os sentidos, de ciência,
de esforço dos homens para construir o mundo. E nós avançamos muito. Temos remédios à nossa disposição para debelar as doenças. Vivemos 80, 90 anos. Em tempos idos, era 40, 50 anos que você conseguia viver. Hoje vamos a 90, 100 anos. Devido a quê? Devido ao desenvolvimento, irmãos, conseguido pelo esforço dos homens. Acha mesmo que foi por causa que alguém creu? Ou foi porque alguém trabalhou? Então você acha que o reino de Deus é você crer, vai fazer assim e puf, e você vai estar diante de um paraíso imaginário, como pensam alguns? Acha mesmo que isso é reino de Deus? E se o reino de Deus for um produto do nosso serviço, do nosso trabalho, do nosso desenvolvimento, não é algo mais nobre? Não é algo mais inteligente? Não é algo mais parecido com o que até agora foi feito? Avançamos durante milhares de anos para chegar aqui onde nós chegamos. Se você quer conhecer, dá uma lida na história, para ver qual é o resultado do esforço de trabalho do homem. Então você acha mesmo que agora diante de Deus nós não temos mais o que fazer, porque cremos? Acha que Deus é o quê? É crer? Ou será que por trás das Escrituras não está uma ciência, de um conhecimento, nos convidando para participarmos do reino, na construção do futuro, irmãos? Do futuro de todos nós, dos nossos filhos e netos e bisnetos, do nosso futuro, porque não morremos, ou morremos, diante de uma coisa tão grandiosa como é a criação, tão grandiosa como é o universo. A ciência mesmo é fantástico, fantástico. Comunicamos de um para o outro lado, hoje com rapidez, de um raio de luz, praticamente. Trocamos mensagem com outro continente em segundos, irmãos. Tudo isso é uma maravilha que está diante de nós. Então, essas maravilhas todas que surgiram do desenvolvimento, do esforço do homem, impulsionado pelo Espírito do eterno Deus, que está em todas as coisas. Acha mesmo que nós somos mortais? Então a morte tem poder sobre nós? É claro que não, irmãos. A não ser que nosso pensamento seja muito simplista. E isso existe muita gente que tem um pensamento limitado. Não é verdade? Porque não se desenvolveram, não se esforçaram, não tiveram oportunidade. Mas ninguém pode negar o avanço do mundo, o avanço da humanidade, o progresso das coisas. Acha mesmo que as Escrituras vão aqui nos convidar para nos afastarmos de tudo isso, para nós vivermos num céu imaginário, num reino de Deus de anjinhos, pululando de um para o outro lado? Acha que isso é Deus? Ah, não dá, irmãos. Se isso é Deus, nós vamos embora. Não dá. Agora, se Deus quer nos inserir no serviço de construir o futuro, desenvolver a inteligência de todos nós, nosso conhecimento, nosso saber, o que há de errado nisso? É bênção, é glória, é louvor, são conquistas desta humanidade, dos homens, do esforço dos homens e do Espírito de Deus que vive em nós. Infelizmente tem um outro espírito que vive em outras pessoas por aí, está fazendo uma desordem. Mas nós queremos o Espírito de Deus. E se nós queremos o Espírito de Deus, ele virá habitar no nosso coração. Não estou inventando, não, está nos profetas. Eu vou habitar no meio de vós, vou andar no meio de vós, estarei no vosso coração, vou habitar no coração dos homens e das mulheres. Eu e meu filho habitaremos nos vossos corações. Isso diz o Senhor. Está por toda parte nas Escrituras Sagradas. Isso é a lógica das coisas, irmãos. É o poder e a grandiosidade de Deus. Então a palavra nos limpa quando ela nos instrui. Quando ela esclarece quem você é, de onde você veio, o que você está fazendo no mundo, para onde você vai. Se a religião não tem poder para te explicar essas coisas, sai dela, vai para outro canto. Se a igreja que você está não tem poder para dizer de onde você veio, o que você faz no mundo, por que o homem sofre, porque há muitas injustiças no mundo, e para onde você vai depois que morre o teu corpo, essa religião não serve para nada, pode procurar outra. E tem muitas, né? Hoje tem uma igreja em cada esquina. Irmãos, é tempo de conscientização, e a palavra de Deus nos conscientiza das grandezas da eternidade. Amém? Eu creio na vida, não creio na morte. Quem é que acredita que vai morrer? Quem acredita morre mesmo, né? E quem não acredita vive. O Senhor é a vida eterna.
Ele comunicou a nós a vida eterna. A palavra hoje nos faz refletir profundamente sobre a natureza da vida e de como eu preciso deixar que Deus me ensine. Deus quer nos ensinar para que nós sejamos cidadãos do universo. Não é deste país, não, para que a gente compreenda as regras universais da criação. Porque somos deuses, não somos homens e mulheres, deuses, somos da eternidade, pertencemos ao reino da luz, não às trevas. Por isso nós precisamos zelar de nós, como se zela do campo. Zelar em todos os sentidos, especialmente nos tempos de mentira, de ilusão e fantasias que nós hoje estamos atravessando. Nós gostaríamos de lembrar aqui uma passagem, antes de entrarmos na lição de hoje. Vamos à carta de Paulo a Timóteo, a primeira delas, no capítulo 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Primeira Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 3. Escrevendo ao seu discípulo, Paulo, ele diz: se alguém ensina outra doutrina que não esteja conforme as sãs palavras de nosso Senhor Jesus, o Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, delira acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem invejas, blasfêmias, porfias, desconfianças e tantas outras coisas aí que não edificam. A doutrina que é segundo as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz o texto do Evangelho que aproximou-se do Senhor um escriba que tinha acabado de ouvir uma disputa e havia visto que o Senhor respondera bem aos seus interlocutores. Ele aproxima-se e pergunta ao Senhor: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é o seguinte: ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Se você não é Israel, não tem jeito, né? Porque a palavra aqui está voltada para Israel. Não está escrito aqui: ouve, cristão. Ouve, evangélico. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Não está escrito nada disso aqui. Como sempre, eles pegam o que querem na Bíblia, né? Sai pegando coisa na Bíblia por aí para fundamentar as suas doutrinas. Não está escrito nada disso. Ouve, Israel. Quer dizer que nós somos Israel. O Israel de Deus. O Israel bíblico. Nós somos Israel porque cremos no Senhor. Porque cremos em toda a Escritura. Porque cremos nos profetas. Cremos nas promessas. Cremos no reino de Deus. Cremos no poder de Deus sobre o diabo. Cremos no poder da Assembleia reunida em nome de Jesus.
Por isso somos Israel. O Senhor, nosso Deus, o Deus dos profetas, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Davi, de Salomão, de Jesus, dos apóstolos. Esse Deus, este Senhor, é o único Senhor, não há outro. Não temos qualquer interesse em outro Senhor, em outro Deus, em outro ensinamento. Não nos serve. Porque esse ensinamento orienta a conduta da alma. Não é que esse ensinamento aqui te dá algum tipo de sabedoria para você ser mais feliz no sentido material, ganhar melhor no seu serviço lá, um salário melhor, ter prosperidade, estabelecer a paz na sua casa. Não tem nada disso, irmãos. Não tem nada disso. Não é uma doutrina para as outras pessoas. Este Deus, ele orienta a intimidade da alma. As palavras de Jesus orientam a alma, como a alma deve se conduzir. Em todas as experiências que ela vai viver. Disse o apóstolo Paulo: olha, se alguém falar outra coisa que não esteja conforme as palavras de Jesus, sai fora. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro dos mandamentos. Põe atenção nisso, porque às vezes as pessoas querem amar a Deus quando está tudo bem em casa. Saúde, dinheiro, trabalho, lugar para morar, roupa, bem-sucedido, amigos, parentes, todo mundo gosta, todo mundo amém, todo mundo aleluia. Aí eu amo a Deus. Bom, mas se não está acontecendo nada disso, está tudo errado. O dinheiro está indo embora, a saúde também, não sei o que vai acontecer amanhã. Bom, aí eu não sei, meu amor a Deus está meio assim, balançando. Irmãos, o amor a Deus, segundo a instrução do Senhor, não implica nada que possa ser influenciado pela nossa experiência pessoal. Não importa o estado que nós estamos, de pobreza, enfermidade, saúde, doença, beleza, idade, se eu estou velho, se eu estou novo. É para amar a Deus sobre todas as coisas. Ponto. Esse é o primeiro mandamento. Se eu estou nesse caminho, bom, eu já estou cumprindo a vontade do meu Pai. Se eu vou morrer, se eu não vou, se amanhã minha casa vai cair, se eu vou perder, se a peste vai entrar em casa, eu não sei o que é que vai acontecer comigo. Mas eu não posso deixar de amar a Deus em primeiro lugar. Em qualquer circunstância. Sobre todas as coisas. Disse o apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo: se as instruções de uma doutrina estiver em discordância com a palavra de Jesus, sai fora. Sai fora desse tempo, né, gente? Não é daquela época de Paulo. Afasta-te. Há um segundo mandamento semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nenhum dos dois implica o estado de alma. Fase. Não é se você estiver bem, ama. Se você tiver dinheiro, dá. Se você tiver comida, reparte. Não, irmãos. Ama. Fase. O Senhor disse: não há outro mandamento maior do que esses dois mandamentos. A base da orientação para a alma é o amor.
Ainda hoje falávamos e convidamos, né, a igreja, os irmãos, para estarem aqui no estudo que estamos iniciando agora com toda a comunidade. Quando terminamos o estudo das 18 horas, 15 para 7 começamos um estudo com a comunidade. A importância de se cuidar de casa, a responsabilidade dos homens, dos maridos com as suas casas, com suas esposas, com seus filhos, com todas as coisas, derramando abundantemente o seu amor, para que o Espírito de Deus ali esteja. Se fazemos aquilo que Deus determina, o Espírito de Deus está ali, irmãos. E Satanás não fica. Satanás, ele fica onde a pessoa é preguiçosa. Satanás fica onde a pessoa é triste, porque ele é um espírito triste. Satanás fica onde tem depressão, porque ele é um espírito deprimido, cheio de morte. Leve amor para dentro da tua casa, leve o amor de Deus. Faz cumprir os mandamentos de Deus e o diabo sairá de dentro da tua casa. A palavra segue do apóstolo, dizendo o seguinte no versículo 6: grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e certamente nada vamos levar dele. Olha a instrução de Paulo. É importante a gente saber o seguinte, irmãos. Paulo era um sujeito bem situado financeiramente. Ele era um rabino judeu, ele era um membro do Sinédrio, um cara importante. Pra você ter uma ideia, ele tinha autorização para perseguir os cristãos. Podia se enfiar em qualquer lugar com um soldado e invadir a casa de um cristão, espancá-lo e tudo mais. Ele era uma autoridade. Esse sujeito perdeu todos os seus amigos, os seus bens por causa de Cristo. Não é que era um sujeito pobre que falava de Deus, não, era um cara rico. Era um cara bonito, um cara simpático. A sua presença impressionava as pessoas. Rabino judeu, convertido ao Cristo. Antes de iniciar o ministério dele, ele ficou 14 anos pensando na vida. Depois que ele caiu do cavalo, 14 anos pensando a vida. Tentando entender o que era a vida. No ponto de vista das Escrituras Sagradas. Não tinha Novo Testamento naquela época. Não tinha Novo Testamento. E ele entendeu como funcionavam os mecanismos da vida. Na sua instrução, ele diz o seguinte: é grande ganho viver a vida piedosamente e contente. Tem gente que vive uma vida infernal, porque vive descontente com o que Deus deu. Não se está falando de quantidade, hein? Presta atenção nisso, irmãos. Presta atenção, esse negócio de dinheiro, de riqueza, isso é uma coisa louca que inventaram. Isso é uma coisa maluca que está nos meios de comunicação. Televisão, internet, é a vida das pessoas, é uma loucura envolvida com dinheiro. Há um espírito no meio disso, é um espírito nocivo, é um espírito do mal, vem das trevas. Não é de Deus. Quando o apóstolo João fala dele no Apocalipse, fala que é um espírito de uma rã, de um sapo. É um trem horrível. Envolve as pessoas na ilusão de que se ela tiver dinheiro, ela vai ser feliz. Mentira! Ao contrário, dinheiro é desgraça. Desgraça para as pessoas. Desgraça espiritual. Não serve. Mata a alma. Tira da alma todos os valores verdadeiros que ela pode despertar, fazendo ela virar uma vara só produz frutos que não prestam, irmãos. Pastor, mas nós vivemos no meio do... Sim. Amém. Mas o reino está chegando. Serviu por um certo tempo. Olha o que eles fizeram agora com isso. Não é mesmo, irmãos? Quantas pessoas se corrompem, se prostituem por causa de dinheiro, em todos os níveis da sociedade, desde o topo
da pirâmide, até as bases da sociedade. Porque querem ter dinheiro e poder. Então, isso não serve para nós. O apóstolo diz, se você tiver uma vida com contentamento, acompanhado da piedade. O que é piedade? Vida com amor. Como é que eu sei quanto que eu tenho se está bom? Confia no Senhor. Tá bom. Tem algum elemento aqui para a gente saber? Paulo diz, olha, esse negócio de ter coisa é o seguinte, eu vou te dizer o que é. Assim, você chegou aqui sem nada. Pelado, vai para lá, bota uma roupinha, mas logo apodrece. Não leva nada. Nada. Por que você vai passar a tua vida toda lutando atrás de ganhar coisa que você não vai levar? Dá para você viver um pouco, desfrutar as boas coisas da vida, que é uma vida de amor, de paz, com os teus, sua mulher, seus filhos, seus pais, seus irmãos verdadeiros, adquirindo o tesouro da sabedoria, que é aqui, ó, esse você leva, o tesouro da sabedoria você leva. Irmãos, não se deixe enganar. Se você tiver sustento e com que se cobrir, esse Paulo era demais. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrir, estejamos contentes com isso, irmão. Amados, tem alguém aí que não tem onde ficar? Levante a mão que nós vamos abrigar você agora mesmo. Temos quartinho aí no fundo, ó, nós ajeita, põe um colchãozinho, você deita lá. Moramos confortavelmente. Sobeja nosso cálice. Em casa sobra coisas. Sobra. Ele fala, se a gente tiver o que comer e com o que nos cobrir, estejamos contentes. Um sujeito que foi rico, famoso, conhecido, que se tornou um nada por causa de Cristo. Adquiriu as verdadeiras riquezas, as riquezas dos céus, as riquezas que o ladrão não rouba. Onde você for, ela te acompanha. Os amigos que eram amigos, que amigos? Alguém lá tem amigo, irmão? Ou nós temos irmãos, ou nós não temos ninguém. Que amigo? Ele perdeu todos os amigos dele, se tornaram inimigos. Por causa de Cristo. Por causa da mensagem libertadora do Evangelho. Por causa dessas verdades que nós estamos falando aqui. De que nós somos seres eternos. Que Cristo veio comunicar a nós a nossa eternidade, a nossa liberdade. Alguns querem continuar cativos, infelizmente. Querem continuar beijando a mão dos sacerdotes, dos padres, dos gurus, pastores. A riqueza está nas tuas mãos. Todos nós, Jesus veio para nos livrar dessa confusão. Veio nos conceder a vida eterna. Então nós não podemos ficar presos nas coisas do mundo, mas adquirirmos as verdadeiras riquezas. Os que querem ser ricos, diz o apóstolo, cai em tentação e armadilha. Laço é armadilha. Armadilha. Em muitas coisas loucas e nocivas. Ah, pastor, mas o senhor está falando contra o capitalismo? Eu lá quero saber de capitalismo. Está interessado nisso, irmão? O problema do capitalismo vai morrer com a chegada do reino, vai acabar isso. Problema deles. Mas quem tem amor a riquezas, quem quer ser rico, está a caminho de uma armadilha, de um laço. E se a riqueza fosse mesmo o que eles pregam, o rico não se matava, rico não roubava, rico rouba.
rico se mata, rico usa droga, rico se prostitui, rico comete adultério, rico mente. Qual que é o poder da riqueza? Parece que não é coisa boa, não. Se fosse o que eles pregam, se fosse mesmo uma coisa maravilhosa, que todo mundo que gostaria de ter, mas a riqueza é a raiz de muitos males, porque submerge os homens na perdição e na ruína. E o versículo 10 é muito forte. Ninguém pode chegar diante do Senhor e dizer que se enrolou com negócios desse mundo, atrás de riquezas, porque não sabia, porque o versículo 10 diz: o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O amor ao dinheiro é a raiz, é a fonte, é a causa de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns irmãos se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores, lançando-se no sofrimento. Então, bom, estamos num mundo de prosperidade, negócios, etc. e tal. Somos o povo de Deus. Enquanto eles vão morrer, nós não vamos morrer. Entendeu qual que é o problema? Eles vão morrer, eles pensam que vão morrer. Então querem gozar, querem comprar, querem vender, querem passear, querem não sei para onde. Deixa eles fazer o que eles quiserem. Mas nós não vamos morrer. Eles vão morrer, nós não temos problema com a morte. Eles nem sabem quem são. Nem sabem quem são, nós sabemos quem somos. Eles pensam que tem uma coisa e não tem nada. Nós temos todas as coisas, porque o nosso Deus é dono de tudo. Nós somos seus filhos. Nós temos que andar como o povo de Deus. Nós temos que andar como homens e mulheres humildes, sinceros, verdadeiros, sem nos preocupar com o futuro, porque Deus está cuidando de tudo. Deus acrescenta dia a dia o que você precisa. Preste atenção. Olha lá na história do deserto. O maná era dado uma vez por dia. Você não podia pegar maná para outro dia que apodrecia. Porque cada dia o Senhor te dá o seu quinhão, a sua ração diária. É assim que funciona. Ele não vai encher tua casa de bens, não vai encher tua casa de riqueza, tua conta no banco de dinheiro sobrando. Ele não vai fazer isso com você. Preste atenção. A nossa sobrevivência se fundamenta numa confiança mútua entre nós e este Deus maravilhoso. Mas Ele precisa confiar em nós também. Para isso nós precisamos ser sinceros e fiéis com este Deus. Venha participar do reino, irmão. Venha participar, venha estudar, venha ler as escrituras com a gente, venha tirar as suas dúvidas. O estudo que nós temos aqui na comunidade é aberto, não transmitimos mais pela internet, esse estudo não é transmitido, você pode conversar à vontade, tirar suas dúvidas, venha participar do reino, vamos conversar sobre a vida, sobre família, sobre doenças, sobre tudo que você quiser, sobre as dificuldades que nós devemos enfrentar nos próximos anos. Participe do reino, ocupa a sua cabeça com uma coisa nobre, e não com uma coisa pobre. Riqueza é pobreza, riqueza é pobreza, riqueza é desgraça. Nós somos riquíssimos. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe quem nós somos. Nós somos filhos do dono da coisa. Amém? Tem para todo mundo. É que eles não querem. Mas o dia deles está contado, direitinho como o Senhor já colocou. Vai chegar um tempo que tudo isso passará. Porque os homens maus, os mentirosos, os que se prostituem, os que roubam, eles não terão lugar no reino. O Senhor vai destruí-los. E o Senhor vai mostrar muito bem quem são. Porque todas as coisas serão colocadas à mostra. Nós vamos saber, todos nós, quem são eles. O mundo inteiro vai saber quem eles são. Porque eles não são filhos da luz, são filhos das trevas.
Para nós concluirmos, a palavra diz assim: tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Foge dessas coisas. Segue a justiça de Deus. Segue a piedade, que é a vida com amor. Segue a fé, o amor em abundância, a paciência, a mansidão. Olha os conselhos que ele dá. As riquezas são essas. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Toma posse da vida eterna. Quer dizer o quê? Nós somos eternos, nós não morremos, gente. Qual que é a pressa? Está com pressa de quê? As coisas estão em constante transformação pelo poder de Deus. Não é que nós vamos mudar as coisas, na verdade é Deus que em nós opera essas mudanças. É maravilhoso, irmãos. Nós estamos participando da onda de mudanças e modificações que estão sendo feitas atualmente no planeta, na Terra. E seremos credenciados para importantes coisas, porque somos o povo de Deus. E Ele está nos preparando para isso, irmãos. Que glória, que bênção. Quantas coisas nos aguardam. Nós cremos. Toma posse da vida eterna, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Que guardes este mandamento, essas instruções sem mácula e repreensão, até a vinda do Senhor, a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único, poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem, Ele só, a imortalidade, habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja dada a honra, poder, sempre eterno. Amém. Vem, e ninguém pode impedir. E quando vier, nós todos saberemos. Não seremos mais o que somos hoje. Seremos transformados. Não em outro corpo. As pessoas querem uma transformação corporal, sair por aí voando. Não é nada disso. Seremos transformados em espírito. Dizia o apóstolo, nós hoje vemos como enigma, quer dizer, não conseguimos ver direito as coisas. Como se olhássemos para uma vidraça embaçada, não conseguimos ver as coisas direito. Ele diz, quando Ele vier, nós vamos ver face a face, nós vamos entender tudo. Glória. Louvado seja o Senhor nosso Deus.